iniciar o capítulo A Reunião de Intercâmbio Mediúnico e de Desobsessão, do livro Reuniões Mediúnicas do Projeto Espiritizar. Vamos ver aqui a introdução, extraída do livro Cartas de Paulo, comentadas por Emmanuel. Capítulo 1, versículo 38, é da Carta aos Romanos. Retifico, é do livro Evangelho de João, comentado por Emmanuel, capítulo 1, versículo 38. A vida em si é conjunto divino de experiências. Cada existência isolada oferece ao homem o proveito de novos conhecimentos. A aquisição de valores religiosos, entretanto, é o mais importante de todas, em virtude de constituir o movimento de iluminação definitiva da alma para Deus. Então vamos fazer aqui alguns comentários e introduzir o nosso estudo. Então, a primeira frase é muito significativa quando Emmanuel diz o seguinte: a vida em si é conjunto divino de experiências. Isso significa que, em essência, a base da vida é espiritual e tem tudo a ver com os objetivos do Criador, de Deus. É um conjunto de experiências, é um conjunto divino de experiências, onde o homem, muitas vezes, usando o livre-arbítrio de forma desastrosa, se afasta da harmonia com as leis de Deus e, com isso, cria temporariamente choques que redundam em dores e sofrimentos, mas que, na verdade, não deixam também de ser vias de retorno à casa do Pai e de novamente estar dentro desse conjunto divino de experiências. Mas o mais importante aqui é quando Emmanuel salienta de que cada vez que nós estamos aqui encarnados, adquirimos conhecimentos. Mas de todos os conhecimentos que nós adquirimos, o que mais se destaca, o que é mais importante, é a aquisição de valores religiosos. E ele diz por quê? Porque constitui movimento de iluminação definitiva da alma para Deus. Então é muito importante a aprendizagem, o estudo, em todas as áreas do conhecimento humano. A aprendizagem de uma profissão, o estudo de uma área universitária, de um curso superior, muito importante, mas de todos os conhecimentos que a gente pode, de fato, adquirir. O que se destaca como proeminente é aquele da área espiritual ou religiosa, porque ele representa, ou deve representar para nós, exatamente o caminho essencial e mais importante de harmonia com o projeto ou com as leis divinas. Isso, de certa maneira, vem a abrir os nossos olhos, ou deixar-nos bem atentos, sobre como nós utilizamos o tempo. Porque nós vivemos uma época onde a quantidade avassaladora, não só de conhecimentos, de estudos, de entretenimento, de diversões, etc., rouba, entre aspas, o tempo todo da criatura humana. E muitas vezes, justamente a área espiritual ou religiosa é a mais suprimida, ou aquela que fica por último lugar, quando deveria ocupar um lugar de proeminência, acima de todas as outras. E muitas vezes as pessoas adiam, deixam para mais adiante. Não, quando eu resolver a questão universitária, profissional, mas a área religiosa, ela é para ter prioridade. Não que vá significar um desvio obsessivo de interesses, mas que deve, sobretudo,
perante o mundo materialista em que nós vivemos, sob a luz do esclarecimento espírita, ela tem a sua importância destacada, que é o que Emmanuel aqui faz para todos nós. Então, o tema hoje é reunião de intercâmbio mediúnico e desobsessão. Aqui é interessante o seguinte: nessa obra do Projeto Espiritizar, vai ser desdobrado nesse capítulo uma síntese extraída de mensagens de 3 livros. O livro Mediunidade, Desafios e Bênçãos, trazido a nós pelo Espírito Manuel Filomeno de Miranda, pela mediunidade de Divaldo Pereira Franco. O livro Temas da Vida e da Morte, que também veio a nós pela mediunidade de Divaldo Pereira Franco. E um terceiro livro, que é o livro Reencontro com a Vida. Isso eu tinha esquecido. Reencontro com a Vida é o terceiro livro. Então, hoje o estudo ele é uma espécie de composição de trechos de mensagem desses 3 livros, junto com a interpretação dada por Alírio Cerqueira Filho no livro Reuniões Mediúnicas. Vamos aqui para o primeiro slide, extraído do livro Temas da Vida e da Morte. Graças à codificação kardeciana, a mediunidade recebeu orientação condigna, tornando-se instrumento de significativa e nobre utilidade para o intercâmbio entre homens e os espíritos, comprovando a imortalidade da alma. Então, aqui é feito uma série de apontamentos aonde os critérios utilizados nas instituições espíritas, tanto nas reuniões mediúnicas, de uma forma geral, como na reunião de desobsessão, esses textos se aplicam a ambas. E também porque, muitas vezes, nas instituições espíritas, só existe como padrão uma reunião mediúnica prática, que tanto abrange o socorro desobsessivo, como também o exercício da mediunidade, tanto em termos de educação mediúnica, quanto também em termos de comunicação de benfeitores espirituais. Então começa aqui o capítulo dizendo a nós o seguinte: que graças à codificação kardeciana a mediunidade recebeu orientação condigna. Por quê? Porque existe o exercício da mediunidade nos seus mais variados aspectos, fora da casa espírita e fora da orientação da codificação de Kardec. Isso não significa que a mediunidade ela não existe, ela vai existir, vai ter certo delineamento e realização, mas que não traz os benefícios que nós usufruímos através da doutrina espírita. E os benefícios, eles se estabelecem em termos de importância, primeiro pelo dado mais fundamental da alma e o entendimento dessa imortalidade, tanto dentro do Evangelho do Cristo, como da própria experiência pessoal que nós trazemos ao longo de diversas encarnações. Porque não poucas vezes, no exercício da mediunidade, os subsídios de nosso passado reencarnatório, através de manifestações anímicas, ocorrem e que não deixam também de ser importante em termos tanto de comprovação da própria imortalidade da alma, como também de espontâneo equilíbrio psíquico para os médios que participam.
essa visão e essa abrangência, ela só se dá dentro da prática mediúnica sob a luz da doutrina espírita. Porque fora dela, os entendimentos são os mais diversificados e muitas vezes conflitivos. Então, não nos deve causar surpresa que em muitas manifestações mediúnicas, os espíritos ignorantes da sua condição, e sendo através de um ambiente ou de uma equipe de médiuns que não partilham as elucidações da codificação, o espírito se apresenta como um ser especial, como uma divindade, né? Como antigamente um Delfos, um espírito que viesse dizer que era de uma raça ou de uma criação especial de Deus. E as pessoas desinformadas do que nós temos em termos de instrumento da codificação ficam alheias e acreditam muitas vezes no que as comunicações digam. Bom, continuemos. Agora é um texto extraído da informação do próprio livro Reuniões Mediúnicas, do Projeto Espiritizar. Olha essa obra que nós temos aqui às mãos, que inclusive encontra-se à venda aqui na Fraternidade Espírita Bezerra de Menezes. Na editora é R$ 39,00. Aqui ela está por R$ 32,00, porque tem um abatimento que nós damos em torno de 20%. Ela é basicamente composta com subsídios das obras de André Luiz, das obras de Manuel Filomeno de Miranda, algumas de Ivone do Amaral Pereira e algumas obras de Emmanuel, por exemplo, o livro Paulo Estevão e outros. Então, voltando aqui ao texto, o grande objetivo das reuniões mediúnicas é educativo, voltado ao estudo da imortalidade do espírito. A comunicabilidade com aqueles que estão no mundo corporal comprova que é um mundo causal, no qual tudo se origina e que a dimensão física que tanto conhecemos é transitória. A primeira consequência espontânea do exercício da prática mediúnica sob a luz da doutrina espírita é um reposicionamento nosso perante o que de fato é a realidade da vida. De fato, as pessoas que participam da reunião mediúnica com um senso de consciência do que ali está ocorrendo, está se dando ali toda uma experiência bidimensional, aonde é colocado no seu verdadeiro lugar a importância da vida física, temporária e transitória, e a importância da vida fundamental, que é a espiritual. Por outro lado, quando aqui é dito que o objetivo, sobretudo, é educativo, é porque tanto serve para o esclarecimento, a iluminação de encarnados, quanto de desencarnados. Porque normalmente são trazidos muitos espíritos ignorantes da sua condição de desencarnados e que, sob o amparo dos esclarecimentos, da ajuda e do apoio durante a reunião mediúnica, começam, de fato, a entender a realidade na qual se encontram. Então, a comunicabilidade com aqueles que estão no mundo corporal comprova que há um mundo causal, do qual tudo se origina. O interessante de tudo, e nós enfocamos muito isso nos estudos que realizamos aqui na Fraternidade Espírita Bezerra de Menezes, é que nós trazemos um passado tão forte
dentro do materialismo, dentro das concepções religiosas trôpegas e imperfeitas, que o conhecimento, a iluminação e a própria prática espírita, inclusive nas reuniões mediúnicas, se não for alvo de uma reflexão, de uma percepção a nível de consciência desperta, nós não aproveitamos de fato o nível de comprovação, de convicção, de certeza da imortalidade que as atividades espíritas em si possibilitam. É preciso, e a gente reforça muito isso, que todas as práticas que nós exercemos na casa espírita, quer na reunião mediúnica, quer num trabalho de campanha do quilo, quer os trabalhos assistenciais, que se possa e se deva fazê-los com consciência espiritual do que está sendo feito. Porque se não for assim, a nível de convicção, nós ganhamos muito pouco. Porque o passado nosso, reiterado no materialismo, é muito grande. Então aqui, quando fala de que o objetivo é sobretudo educativo, é preciso que a gente esteja bem atento a essa educação que é possibilitada durante a reunião mediúnica. E essa educação significa mudança profunda nos modelos, que hoje é muito usada a palavra paradigmas, que a gente traz do passado. Nós somos chamados a ter uma visão nova, diferente da vida, dos relacionamentos, das interações com o mundo material, para que a gente possa aproveitar realmente, em termos mais benéficos, as possibilidades que a doutrina espírita nos traz, inclusive durante o trabalho mediúnico. Agora é um texto extraído do livro Reencontro com a Vida, também de Manuel Filomeno de Miranda. Programadas pela espiritualidade, são constituídas por um grupo de pessoas sérias, assíduas e conscientes do seu significado, comprometidas com a ação da caridade, em forma de terapêutica eficiente para os desencarnados em aflição. Então vamos entender o objetivo desse esclarecimento que o Filomeno de Miranda nos traz. É de que, vejam, as reuniões mediúnicas, elas fundamentalmente são diferentes das reuniões públicas, das reuniões de estudo apenas na casa espírita. Porque todo o trabalho organizacional, em termos de realizações, é do plano invisível, não é do plano físico. Nós participamos em termos de parceria e de beneficiados pelos fatos e comprovações que se dão durante a reunião. Mas o que vai ocorrer na reunião, os espíritos que vão ser trazidos, os médios que vão dar passividade àqueles espíritos, o resultado exitoso ou não do trabalho estará fundamentalmente sob as diretrizes e as mãos da espiritualidade, da equipe que coordena os trabalhos mediúnicos. Então, programadas pela espiritualidade, o que nós somos chamados a fazer com qualidade aqui na Terra, como participante da reunião, é ter assiduidade, ter consciência do significado da reunião, que vem através do estudo, do esclarecimento, da vivência, e o comprometimento com a ação da caridade, que não se dá apenas durante a reunião, se dá e sobretudo no nosso dia a dia. Então, isso é que vai fundamentar a qualidade
das possibilidades humanas que nós vamos oferecer ao êxito da reunião. Mas o que tem que ficar aqui bem claro, como é dito aqui no final, em forma de terapêutica eficiente para os desencarnados em aflição, é que o êxito da atividade está, sobretudo, na diretriz traçada, organizada pelos benfeitores espirituais. O que nós podemos, de fato, e devemos fazer é oferecer, em termos de responsabilidade, de compromisso e de esforço da prática do bem, o material para que a reunião se dê da forma melhor possível. O que de uma vez por todas nós sempre trabalhamos muito para que isso seja tirado da mente das pessoas, dos espíritas que participam da reunião mediúnica, é achar que o êxito da doutrinação, da ajuda, da assistência que os espíritos em necessidade venham a receber, teve o papel proeminente ou mais importante da equipe encarnada. Então, aquele tipo de avaliação de terminar o trabalho e devido a ter vindo espíritos em necessidade que foram convenientemente doutrinados e depois do trabalho o grupo dizia assim, graças a Deus, hoje o trabalho foi muito positivo. Nós notamos, olha, não poucas vezes o êxito, tanto da parte da doutrinação, quanto da comunicação dos espíritos, vai se dar na esfera e no lado invisível aos olhos humanos. Então, muitas vezes podem vir espíritos em desequilíbrio, profundamente perturbados, que ao ser acolhido através da mediunidade e da doutrinação, aparentemente não tem aproveitado nada. E aquele contato que ele teve ali com o grupo foi a abertura eficaz para que os espíritos que trouxeram ele pudessem realizar um trabalho que, sem aquela ajuda do grupo, não poderia ter sido realizado. Outras vezes também ocorre de espíritos perturbados ou obsessores, ao da passividade serem doutrinados, entre aspas, exitosamente, e as pessoas que estão no grupo dizem, graças a Deus, aquele espírito chegou tão revoltado, tão negativo, e depois da conversa, da doutrinação, ele saiu deixando de lado as iniciativas que tinha de ódio ou de vingança. E tudo isso ser um ledo engano. Mal terminou a reunião, até antes, aquele espírito apenas aparentou ter sido envolvido pela doutrinação e não houve nada. Então é preciso que a gente saiba que o papel mais importante que cada um participante do trabalho mediúnico faz é o trabalho do compromisso, do equilíbrio moral, da assiduidade, de estar lá no horário certo durante a reunião, participando com as suas energias psíquicas, fluídicas e magnéticas, ciente de que a coordenação do trabalho e o êxito é da espiritualidade, não é dos participantes. É dos participantes, sim, no que diz respeito ao equilíbrio íntimo, espiritual e moral de cada um deles, mas não pelo que ocorre durante a reunião. Ainda no mesmo livro, Reencontro com a Vida, a sessão mediúnica séria e responsável é laboratório espírita
para atividades psicoterapêuticas aos transeuntes de ambos os planos da vida, contribuindo eficazmente para o equilíbrio e a saúde total dos espíritos. Aqui tem uma abrangência bem grande que é preciso comentarmos. Então, primeiro é que a reunião mediúnica, como aqui é colocada para nós, séria, responsável, devido ao compromisso dos participantes. É laboratório espírita de atividades psicoterapêuticas aos transeuntes de ambos os planos da vida, veja. É um laboratório de psicoterapia para encarnados e desencarnados. Para os médios, para o doutrinador, para o grupo encarnado e para os desencarnados. Por vários aspectos. O primeiro aspecto deles é porque, e o principal, decorrente da comprovação da imortalidade da alma, aonde conflitos, dificuldades, problemas pessoais que dizem respeito a cada um dos participantes, recebe em termos indiretos um alívio enorme quando de fato levam a sério as comprovações da imortalidade que se dá durante a reunião. A comprovação da imortalidade da alma é uma das maiores terapias para que a gente enfrente a vida de espírito encarnado, por mais difícil e conflitiva que seja, de uma forma equilibrada. Mas também é terapia quando emerge do inconsciente profundo dos médiuns subsídios anímicos, como há pouco citamos, mal resolvidos e que estavam ali temporariamente sob o véu do esquecimento do inconsciente. E durante o transe mediúnico eles podem emergir. E na medida em que há uma doutrinação, há um esclarecimento, e o médium colocar aquilo para fora, se realiza aquilo que em psicologia é chamado de catarse, de uma limpeza do conteúdo psíquico. E mesmo não sendo a comunicação de um espírito desencarnado, todos se beneficiam durante aquela comunicação. Porque o esclarecimento que é dado àquele aparente espírito que está se manifestando através do médium, alcança e beneficia também encarnados e desencarnados. Porque o que está de fato ocorrendo e é importante é a manifestação de um nível de consciência perturbado ou necessitado e um esclarecimento espiritual e evangélico que vai exatamente no ponto de sanear e de curar aquela ferida psíquica. E há um benefício para o médium, para os espíritos, inclusive, desencarnados que acompanham o que está havendo. Porque não poucas vezes, certos esclarecimentos, certas advertências que são ali dadas, têm um duplo sentido. Vai a necessidade do médium e vai a necessidade de alguns espíritos que estavam ali presentes. Então, contribui eficazmente para o equilíbrio e a saúde total dos espíritos, de todos os espíritos, direta e indiretamente envolvidos ali no trabalho mediúnico. Pois não, Rosalina? E assim, vamos supor, o médico ele tem um problema psicológico e não é nenhuma comunicação Anímica. Mas sim uma formação psicológica, assim, ele está manifestando uma criação dele, da mente. Como saber a diferença e como ajudar essa pessoa? Porque assim ela pode achar que aquilo ali está chamando a atenção e continuar com esse tipo de comportamento de reunião após reunião.
Em verdade, a doutrinação, mesmo aplicada a uma comunicação dessa, onde normalmente o doutrinador não tem possibilidade de distinguir, porque o ideal é que o doutrinador não seja médium ostensivo, nem vidente. Então, o doutrinador, inclusive, isso é muito indicado, de que ele não seja médium ostensivo. E por quê? Exatamente para não entrar em choque com insinuações ou com materializações de espíritos que poderia haver durante a reunião. Então, mesmo no caso desse, onde não fosse um subsídio anímico, fosse de um certo nível de distúrbio psíquico do médium, ainda haveria um benefício, porque a própria expressão desse distúrbio psíquico pelo médium dá a ele um certo nível de alívio e, ao mesmo tempo, vai servir de subsídio doutrinário para exposição do doutrinador. É como, na verdade, em termos de realidade, é a mesma do fenômeno anímico. Porque o fenômeno anímico, como o próprio nome diz, é porque é da própria alma do médium. Se é da alma do passado dele, de outra encarnação, ou se é da alma do presente, face o distúrbio que ele esteja tendo, o conteúdo continua sendo anímico. E a doutrinação vai ter o mesmo foco. Eu me lembro daquela passagem do livro Nosso Lar e que foi retratada no filme, que é quando André Luiz vai ter uma audiência com Clarencio, me parece que é com Clarencio, e há um grupo de pessoas que ele tem que esperar. E Clarencio, quando vai atende de dupla, não atende individualmente. E André fica até meio chato porque é de dupla, e aí tem um esclarecimento, porque muitas vezes aquilo que era dito a um se aplicava também ao outro. E aí havia até uma forma mais eficaz e rápida de beneficiar os dois. Então, o mesmo se dá durante a reunião mediúnica. O esclarecimento que é dado a alguém, ou até uma comunicação anímica, quando olha o conteúdo que está ali sendo trabalhado, é o esclarecimento que um espírito precisava. E aí o resultado vai ser positivo. Agora é um texto extraído do livro Mediunidade, Desafios e Bênçãos. Aos espíritos orientadores compete a organização do trabalho, desenhando as responsabilidades para os cooperadores reencarnados, ao tempo em que se encarregam de produzir a defesa do recinto. A seleção daqueles que se deverão comunicar, providenciando mecanismos de socorro para antes e depois dos atendimentos. Vejam, esse esclarecimento ele é muito importante para ajudar na segurança espiritual, mental de todos os participantes. É ter o conhecimento e a certeza de que a diretriz, a organização do trabalho é espiritual, não é dos encarnados. Desde a defesa do recinto em termos fluídicos, vibratórios, a seleção dos espíritos que vão se comunicar. Então, o que de fato é necessário termos consciência é de que quando um grupo de pessoas conhecedoras do espiritismo, estudantes da mediunidade, se organizam para um trabalho mediúnico, esse fato só se dá por interação com o plano espiritual, que é quem está sob a diretriz da organização daquele grupo. E também outro fato muito importante é de que a certeza dessa interação com os benfeitores espirituais é que dará a todos os participantes da reunião mediúnica o amparo preciso de que eles não estão à mercê de qualquer espírito que entre na reunião
ou que muitas vezes viesse a estabelecer uma possessividade sobre um dos médiuns, e quando olhar esse médium, chega bom à reunião e sai doente, ou sai obsidiado. Porque quando menos se pensou, entrou na reunião um espírito perverso e desequilibrado, e que não teve doutrinador nem doutrinação que resolvesse o caso. E quando olha, criou-se um problema. Então é preciso, e isso é muito importante, que a consciência de interação com o plano espiritual já seja parte do estudo, do esclarecimento dos participantes, para que quando entrem na reunião, entrem se sentindo sob o amparo da espiritualidade maior, num trabalho cuja natureza, direção, seleção, organização é do plano espiritual, não é dos médiuns encarnados. Infelizmente, não poucas vezes, alguns participantes mal informados, mesmo na doutrina espírita, acham que o trabalho mediúnico vai ter êxito ou vai importante por causa da participação dele, e sobretudo quando ele é um médium ostensivo, que seja aquele onde durante as reuniões mais espíritos são tratados, e ele começa a se achar peça muito importante no trabalho que ali se realiza. É claro que inúmeros subsídios existem para que isso não ocorra no Santo Espírito, mas infelizmente, não poucas vezes esses subsídios são passados a perto. Subsídios que eu digo como? A reunião é como um centro espírita com as portas fechadas. A reunião não é vista por terceiros. Não existe razão para ninguém querer se destacar ou ser melhor do que outro, porque isso não vai redundar em aplauso ou em destaque para ninguém. Então há uma série de contributos para que a reunião se dê da forma mais equilibrada, espontânea e sem conflitos pessoais possíveis. Mas não obstante, a gente sabe que ocorre. Naturalmente, em grande parte, por ignorância de alguns aspectos doutrinários e outras realmente por certas imperfeições do comportamento moral dos que participam. E aqui no final desse slide ainda queremos destacar quando diz: providenciando o mecanismo de socorro para antes e depois dos atendimentos. Então é a espiritualidade que providencia isso. Não é os médiuns e não é o grupo encarnado. O que foi preparado antes e que vai continuar após a reunião mediúnica, porque a ajuda e a assistência que houve aos espíritos não termina quando se conclui uma reunião que dura no máximo 1 hora e meia. Os trabalhos continuam em termos espirituais ainda mais intensos. Então é preciso a gente estar bem consciente disso. Ainda no mesmo livro, Mediunidade, Desafios e Bênçãos, confiando na equipe humana que assumiu a responsabilidade pela participação no trabalho de graves consequências, movimentam-se desde as vésperas, estabelece os primeiros contactos psíquicos daqueles que se comunicarão com os médiuns, que lhes servirão de instrumentos, desenvolvendo afinidades vibratórias compatíveis. Tudo isso é feito pelos benfeitores espirituais, os orientadores do trabalho, aqueles que de fato são os definidores do êxito. Agora vejam, eles confiam na equipe humana que assumiu a responsabilidade, em termos de compromisso, assiduidade, esforço de melhora moral.
E para isso eles se movimentam desde a véspera da reunião, desde a noite anterior à reunião, eles já se organizam a respeito disso, e estabelecendo a seleção de quem vai se comunicar. Não é de qualquer um se comunicar. Pessoal, isso que eles aí, afinidade compatíveis. Digamos que essa afinidade, ela significa o padrão moral do médico para estar habilitado a servir de veículo para a comunicação do espírito, ou assim, por exemplo, assim, digamos que eu seja uma pessoa explosiva, né? Estou trabalhando, estou estudando no espírito para me modificar. Mas aí eu tenho essa ligação com o espírito que eu também seja revoltado. Se essa ligação vai fazer no meio da semana, eu não corro o risco de ficar uma pessoa mais tem assim, né? Alguns picos de. Porque daí não torna a minha malcriação está difícil. Mais adiante, nesse mesmo capítulo, vai ser dado em detalhes a explicação para nós sobre essa questão dessa afinidade. Eu antecipo o seguinte: tem sobretudo a ver com as experiências pessoais de cada médium, dessa vida e de vidas anteriores. Ou seja, pode-se ter 2 médiuns ostensivos de psicofonia e determinado espírito que vai se comunicar vai ter mais afinidade com um deles do que com o outro. E aí o que vai predominar são as experiências pessoais, existenciais que cada um deles teve e que abre campo de maior afinidade vibratória com o espírito que vai se comunicar. No caso mesmo de Ivone do Amaral Pereira, habitualmente se comunicava por ela espíritos que haviam cometido suicídio, justamente porque no passado encarnatório de Ivone, ela tinha tido essa experiência de uma forma muito impactante. Então isso abria, em termos de afinidade vibratória, para na reunião mediúnica, espíritos que estavam sofrendo muito e necessidade, porque tinham cometido suicídio, facilmente se afinizarem com ela. E esse trabalho já é feito desde o dia anterior, como aqui é colocado, pelos espíritos organizadores do trabalho. Sim, você. Só lembrando, para o médium ter esse controle, que foi ao que você se referiu, né? É importante o médium ser evangelizado. O evangelho é que mantém o controle, faz com que o médium. Essencialmente, o equilíbrio mental, emocional, que significa o Evangelho do Cristo na vida, é base fundamental para esse êxito. Porque, inclusive, é o que faz com que, mesmo antes de ter havido a comunicação ostensiva na reunião mediúnica, a aproximação do espírito que vai se comunicar através daquele médium, aquela entidade já receba benefícios pelo exemplo de vida, de pensamentos, de emoções que aquele médium tem e que indiretamente vai influenciando aquele espírito. Continuando. Agora do livro Reuniões Mediúnicas do Projeto Espiritizar. Quem programa a reunião mediúnica são os espíritos orientadores, pois somente eles têm condição de saber quem terá condição de atendimento, estabelecendo toda a defesa e segurança da reunião. Cabe aos encarnados a docilidade para cumprir os compromissos adredemente assumidos, adredemente, espontaneamente, né, que foram assumidos antes de haver a reunião. Então, voltando aqui ao início, quem programa a reunião mediúnica são os espíritos orientadores. Então, o que não se pode, de maneira nenhuma, é a equipe de espíritos encarnados achar que são eles quem definem quem vai se comunicar ou não vai se comunicar. De que o êxito do trabalho depende deles. Claro,
ainda voltamos a salientar, depende deles o equilíbrio, o compromisso, a assiduidade, para ajudar o êxito do trabalho que vai se dar, sobretudo, pela interferência dos benfeitores espirituais. Então, esses espíritos que fazem a defesa e a segurança da reunião. Então, doutrinador, médios, participantes que vão para a reunião mediúnica estão bem seguros disso, de que o trabalho é organizado, é orquestrado pela espiritualidade, não é pelos encarnados, faculta com que toda a reunião mediúnica transcorra num clima de serenidade, de confiança, de equilíbrio, sem achar que pode acontecer algo que fuja do controle. Então, é preciso o esclarecimento e a certeza de que no centro espírita e na reunião ordinariamente realizada, dia e horário certo, o trabalho é estruturado, direcionado e organizado pela espiritualidade. Não é pelos encarnados. Voltando agora ao livro. Vocês estão enxergando aí, não? Reencontro com a vida. Destacados especialistas para o programa de comunicações, dias antes da sua execução, organizam o mister e selecionam aqueles espíritos que se devem comunicar por meio dos médios do grupo, elegendo-os conforme as leis das afinidades fluídicas. Então, essas leis das afinidades fluídicas, como eu disse a vocês, é estabelecida pelas próprias experiências existenciais dos médiuns. Isso faculta com que, muitas vezes, vejam, determinada pessoa vem num centro espírita, por exemplo, Bezerra de Menezes, aonde a presença de espíritos obsessores e doentes, necessitados de tratamento, é verificado pelos espíritos orientadores da instituição. Aqueles espíritos vão ser ajudados através da reunião mediúnica. Mas aí eles percebem que na reunião mediúnica do grupo, por exemplo, do Bezerra de Menezes, não há afinidade vibratória ideal para acolher aquele espírito. Aquele espírito pode ser levado para outra instituição espírita, para ser tratado através de outro médium, sem que aqui o grupo mediúnico saiba do que houve. Porque, na verdade, do mesmo modo que entre nós encarnados, às vezes alguém sofre um acidente e leva para um hospital, para uma UPA, e chega lá e exige um especialista que não tem aqui. Tem um tal hospital, é transferido para aquele outro hospital. Então, nos grupos mediúnicos ocorre também esse nível de solidariedade. Há espíritos que não há condição de ser atendido naquele centro. Eu lembro, até me referindo de novo ao livro de Ivone Pereira, o Memórias de um Suicida, quando vão trazer espíritos que haviam cometido suicídio para ser socorrido em instituição espírita, em diversas instituições que vão não tem condições. Os médios não tinham condições de receber. E aí eles saem procurando aonde haveria a condição. Ao atender um espírito, o médium deve atentar para o fato de que, nesse acolhimento, está uma utilidade, um aprendizado sobre algo relativo à sua própria história de vida, semelhante à do comunicante, fato que propicia a afinidade fluídica. Vejam que coisa sutil e importante. Determinado médium recebe com frequência a comunicação de espíritos que foram alcoólatras. Na própria doutrinação e no acolhimento desses espíritos, há lições mais diretamente direcionadas para aquele médium, para que ele não caia de novo naquele vício.
para que de forma, às vezes indireta, ele esteja sendo alertado, até durante a própria doutrinação, a algo que pode ter subsídios no inconsciente dele. Como havia, por exemplo, no caso de Ivone, os espíritos que tinham cometido suicídio. Quando esses espíritos eram doutrinados através de Ivone, que os recebia, a doutrinação ia para Ivone também. E Ivone também tinha necessidade da doutrinação. Então, o médium recebe um espírito com determinado desequilíbrio, reflita. Pode ter conteúdos aí importantes em termos de advertência e lição para o próprio médium, devido às questões da afinidade fluídica. Não é à toa que aqueles espíritos tiveram afinidade fluídica, um médium para a comunicação. Então, deve atentar ao fato de que, sobre algo para ser aprendido, algo relativo à própria história de vida semelhante à do comunicante. Um exemplo dessa providência pode ser encontrado na experiência da médium Ivone do Amaral Pereira. Conforme seu depoimento, ela atendia preferencialmente a espíritos suicidas, por sua experiência como suicida na última encarnação. Então, isso realmente é um fato, né? Constatado inclusive nos atendimentos de Ivone. Pelo horário, nós vamos agora para o último slide de hoje. A reunião mediúnica com objetivos socorristas obedece a um processo de delineamento equilibrado para que, concluído o tempo que lhe é reservado, distendam-se os socorros além da esfera física, com a presença ou não dos participantes parcialmente desdobrados pelo sono fisiológico. Então, há todo um trabalho mediúnico que não é encerrado ao término da reunião no plano físico. Muitas vezes ocorre, inclusive, à noite, quando aquela equipe vai dormir e o médium e outros participantes se desdobram e dão prosseguimento a uma atividade que houve durante a reunião mediúnica, algum atendimento que houve ali específico. Então, distende-se os socorros além da esfera física, com a presença ou não dos participantes, parcialmente desdobrados pelo sono fisiológico. Não poucas vezes, nós recebemos esclarecimentos desse tipo de experiência quando algum participante diz: mas de noite eu sonhei que estava na reunião mediúnica de novo, com um grupo, e aí quando olha aquilo ali, dá-se de uma forma natural e ter sido uma continuidade do trabalho. Porque às vezes o trabalho em termos de continuidade se dá dentro do próprio centro espírita, na sala onde houve os trabalhos durante o dia ou durante a noite. E se desdobram noite afora. Então vamos para a prece de encerramento do nosso estudo de hoje. Pedir à nossa irmã Lúcia para ser a intermediária da prece para nós.